Então, tudo bom com todos? Né, passando aqui rápido para tentar dar uma contribuição neste final, né, nós estamos chegando ao final do ano letivo escolar e reforçar algumas questões sobre a aprovação das crianças com deficiência, com transtorno, com alguns prejuízos no neurodesenvolvimento e também aqueles que apresentam, né, e que se apresentaram dentro da escola um mau desempenho escolar. Eu sou Ednei Messias, né, atuo diretamente com trabalho com crianças especiais, crianças nesse âmbito, né, com deficiência ou não, e atendendo justamente nesse processo de construção, né, da possibilidade do diagnóstico. E assim, me aproximei mais nesse ano de 2023, mais, né, de dois públicos da educação especial que para mim se tornaram mais vulneráveis e que ao mesmo tempo se tornaram mais sedentos por conhecimento, que são, né, o profissional de apoio escolar, o chamado cuidador escolar, né, e as famílias dessas pessoas atendidas pelos espaços multidisciplinares ou atendidos pela própria escola, que são os familiares dessas crianças. E muitos dos cuidadores escolares em alguns municípios onde eu faço formação e algumas famílias também, no qual onde eu já trabalhei e fiz formação, me perguntam constantemente, né, nas minhas redes sociais, como o meu filho, né, com deficiência ou com transtorno, né, ou com mau desempenho escolar, como deve ser a avaliação final, né, desse meu filho para permanecer ou para, né, dar um salto de qualidade, né, para uma outra série. Como se dá essa aprovação? Então, assim, as discussões que eu tento fazer, ela não é pelo achismo, pelo senso comum, mas necessariamente por vivências daquilo que a própria ciência, os próprios livros, os próprios pensadores e a própria legislação brasileira, ela já vem dizendo que deve ser correto, né? Então, essa aprovação, né, ela chegando no final do ano, tanto o professor quanto a mãe se perguntam como deve ser avaliado, como deve ser a aprovação ou não desse meu filho, né? E assim, a avaliação inicial, a primeira discussão que se tem, isso não necessariamente é uma avaliação minha, mas é do nível do conhecimento científico, né, da ciência em si, diz que a primeira discussão é que a escola tem que saber que essa criança que apresenta um transtorno, uma deficiência ou um mau desempenho escolar, a média dessa criança não pode ser a mesma média dita para os ditos normais, dada para os ditos normais, né? Por quê? Porque aí, nesse primeiro momento, nós estamos sendo injustos, né? Não podemos dar a oportunidade para alguém que vem mais lentamente a mesma oportunidade que é recebida por aquele que já está no caminho sem dificuldade. Então, é injusto quando a gente faz isso. Quando a escola pensa que todos os alunos, para passar adiante, tem que ter 5 e esse aluno especial também tem que ter 5. Essa é a primeira injustiça que é apresentada, né, dentro do cenário e que precisa ser repensada, né? Então, assim, é preciso pensar não unicamente a nota, mas o que ele aprendeu nesse determinado tempo. Ou seja, nesse determinado tempo de 2023, o que foi que ele aprendeu em comparação com como ele chegou? Ele avançou? Se ele avançou, ele aprendeu. E é aí o ponto inicial que toda escola tem que entender, né? O ponto inicial dessa criança é o quê? Quais eram as dificuldades que ele chegou quando ele adentrou esse espaço escolar? E hoje? Como ele se encontra? Né? Avançou? Se avançou, se mede, se avalia a partir daí. Se a escola consegue proceder, né, olhando nesse viés, ela vai conseguir atender aluno com deficiência ou sem deficiência. Se ela não consegue primar por esse olhar, ela está continuando segregando essas crianças. Então, assim, somente a escola somente vai conseguir incluir de fato uma criança que chega com uma diversidade de dificuldade se ela conhecer o conteúdo que ele vai precisar entrar em contato no ano que ele está inserido naquela escola.
né? E ao final do ano letivo, aí sim a escola vai ser capaz de avaliar, de aprovar ou de reprovar, porque ela soube inicialmente quais eram as necessidades e a dificuldade desse aluno. Mas se a gente não, se o aluno com deficiência chega à escola e a gente vai tratando ele sem um planejamento, né, das suas dificuldades e tentando imprimir cuidados nas suas dificuldades, a gente está continuando segregando. Então, essa resposta que as famílias nos perguntam, como meu filho deve ser avaliado, ou como deve ser a aprovação dele ao final do ano letivo, né? A aprovação, ela tem que partir sempre de que a escola entendeu as suas dificuldades, as suas necessidades e trabalhou em cima delas. E a partir do trabalhar em cima delas, a escola avalia, ele andou, ele deu saltos de qualidade durante o ano, ele evoluiu, aí sim, a partir desta evolução é que se diz sim, ele pode permanecer, ele pode parar aqui, né? Ele apresentou um ganho significativo no conhecimento. E aí sim, o conhecimento necessariamente não pode ser somente o acadêmico, mas também o funcional, que é justamente o processo de autonomia. Hoje ele é mais autônomo. Então, essas são as questões que devem ser avaliadas, e não única e exclusivamente o conteúdo acadêmico, tá bom? Espero ter ajudado, né? E eu me encontro aqui à disposição sempre para a gente poder ir tirando as dúvidas e ir ganhando, né, ganhando quantidade de pessoas nessa marcha de luta pela inclusão das pessoas com deficiência dentro dos espaços escolares. Fico por aqui. Tchau, tchau.